Olá, minha gente. Olha aqui, a gente outra vez, né? Meu nome é Luciane Sartori. Eu estou participando, né, da Quarentena Solidária para falar sobre motivação e controle de emoções. E hoje nós vamos falar, porque sou eu e Luiz Fernando, né? Não é Nelson Sartori, é Luciane Sartori e Luiz Fernando. Nós vamos falar a respeito do que é Mastermind, certo, Luiz? Certo. O que acontece é o seguinte, Mastermind é uma expressão que está em inglês, mas que a gente pode entender como egrégora e que nós podemos, então, entendendo o que significa mastermind, não é, usar isso como uma ferramenta para nós, para controle de emoção nosso. Olha que coisa emocionante. A gente pode usar, não é, esse conhecimento do mastermind para a gente poder melhorar a nossa pessoa, mas em especial melhorar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, o que a gente sabe é o seguinte, nós vivemos hoje, estamos vendo agora, não é? Estamos em quarentena justamente porque o momento é de, como a gente falou, de angústia, não é? Muitas pessoas não estão conseguindo fazer um controle de emoções justamente porque estamos vivendo uma situação de bastante preocupação, mas é aquilo que a gente já vem falando, não é? É muito importante transformar uma situação, um problema, não é, numa situação de oportunidade. E toda situação, problema, pode ser transformada numa oportunidade. E aí você vai perguntar assim para mim, tá bom, Luciane, eu entendi. Afinal de contas, então, o que é essa egrégora a que você se refere? O que seria, portanto, o Mastermind? De uma forma simplista, mas que é bastante resolutiva, é nós pensarmos o seguinte, Mastermind é a formação de uma egrégora que nada mais é do que a união de pensamentos iguais que se tornam uma só voz. O que acontece é o seguinte, se você fica muito tempo pensando no momento pelo qual nós estamos passando, como um momento que trouxe o fim, não é? O fim mesmo, né? O fim de tudo. Eu nunca mais vou poder sair na rua, então eu vou ficar doente e vou morrer. Ou então, se você ficar muito tempo falando da doença, é isso que você vai trazer para você. E você vai se unir a pessoas que têm a mesma linha de pensamento, porque nós, seres humanos, somos assim. Não é algo que eu esteja inventando, ou porque não existe questão de energia, não, é assim que funciona. Quando nós pensamos, vamos pensar uma coisa, vamos dar um exemplo simples aqui. Quando a gente quer comprar um determinado tipo de roupa, você pensa, nossa, eu preciso comprar, por exemplo, um vestido de festa. E você começa a pensar muito em vestido de festa. Repare como o mundo traz para você a visualização de roupa de festa, de vestido de festa, de casamentos, e as ideias vão aparecendo para você. Isso não é mágica. Você não pediu para uma pessoa invisível trazer isso para você. É a força de pensamento que a gente tem atrai para nós, não é, aquilo que nós estamos fortemente focando, pensando. Então, observe que, imagine que se você está pensando de forma negativa e você se une, não é, a esse pensamento negativo com tamanha força que atrai outras pessoas que têm essa mesma linha de pensamento, você vai formar um mastermind, uma egrégora negativa e vai trazer esse tipo de sentimento, de emoção para você. É aí que muita gente entra em depressão mesmo. Então, o que a gente faz agora? Sabendo, não é, que o Mastermind cria essa possibilidade de você poder controlar suas emoções, o que você faz a partir desse conhecimento? Você tem que pensar assim, tá bom, então eu vou transformar essa situação problema numa situação de oportunidade, e vou começar a pensar o seguinte, eu já sei que a doença existe, já sei que a pandemia está ocorrendo, eu já sei que está aqui onde eu moro, por exemplo, né? Então, o que eu posso fazer para me proteger? Então, a gente vai ser racional nessa hora. Você tem de ser racional e pensar, o que eu posso fazer? Bom, então eu tenho de evitar aglomeração de pessoas, eu tenho de me proteger usando máscara e luva, tudo aquilo que você já sabe. Mas isso não está impedindo você de continuar a sua vida. Então, que oportunidades esse momento trouxe para você? Que outro tipo, né, de vida, de linha, de cotidiano que você tem que assumir agora? Então, é nisso que você tem que pensar e se unir a pessoas que tenham esse mesmo tipo de pensamento. Então, não é tornar-se uma pessoa desinformada, é buscar a informação para saber se proteger,
saber da realidade e, com a consciência da realidade, se unir a pensamentos positivos que entendam que esse momento, então, agora não é tanto de ação, é o de reflexão. Não é tanto de eu trabalhar fora de casa, mas de dentro de casa eu posso fazer isso. E aí você avalia o seu estilo de vida e como ele pode ter, nesse momento, uma oportunidade de continuar ou de se modificar. É isso, certo? E aí formar a egrégora. O Luiz Fernando, por exemplo, Correto. não é? O que aconteceu? Por que eu conheci o Luiz Fernando? Porque é assim, nós fazemos parte de um grupo de oratória, não é? E aí nós nos conhecemos e para a gente fazer parte do grupo de oratória, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega ao grupo, não é? É nós nos apresentarmos e dizer quem nós somos, o que a gente está fazendo, né, no momento atual, enfim, a gente fala da gente mesmo. E aí ele se apresentou, eu vou deixar para ele contar para vocês. Aí ele se apresentou, diz quem ele era, qual era o projeto da vida dele agora. E quando eu vi o Luiz Fernando falar, eu falei, olha, ele está com o mesmo objetivo que o meu, que é trabalhar para a melhora da vida das pessoas, para o desenvolvimento das pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui, certo, Luiz? E aí, Correto. o que aconteceu? Eu deixei ele terminar de falar o que eu tinha que falar, ao final, não é, das atividades que a gente tinha no dia, eu fui conversar com ele, porque ele quis, não é, fazer esse trabalho de desenvolvimento de pessoas montando uma ONG. Eu não tinha pensado na ONG, ele havia pensado, mas o objetivo era muito comum. E eu fiquei fascinada, eu falei, gente, não é que eu sempre gostei de ONG, já trabalhei em ONG antes, não é? E já faz uns anos que eu me afastei desse trabalho, eu falei, pois é, então eu vou falar com esse rapaz, não é? E aí eu vou deixar para o Luiz, para ele contar, então, o seguinte, a força que tem o Mastermind, porque eu encontrei nele o mesmo objetivo que o meu, e aí a gente unindo pensamentos, a gente já tem um grupo hoje de quantas pessoas, Luiz? Acho que de umas 10 pessoas dentro da ONG De ou umas mais? 10 pessoas. Agora eu perdi a conta, mas já são mais de 10 pessoas, na verdade, que quiseram se unir a nós para a gente chegar a um objetivo comum. Isso é a criação do Mastermind. E foi justamente da ideia do Mastermind que o Luiz Fernando pensou em criar a ONG. Certo, Luiz? Então vou deixar o Luiz agora contar para vocês essa história. Vai lá, Luiz. Olá, pessoal. Então, eu sou o Luiz Fernando, eu sou um dos idealizadores do projeto Cartão de Embarque, né? Trouxe a Lu agora comigo, uma parte da história que ela contou. Eu sou consultor de planejamento estratégico e já trabalho com ONG já há algum tempo, né? Como voluntário, eu resolvi, então, de acordo com que algumas coisas aconteceram na minha vida, eu queria passar isso para frente e não sabia como, né? Então, desde 2018, eu estou buscando uma forma de fazer as coisas acontecerem e elas não aconteciam de certa forma por N motivos. Eu trazia as pessoas para mim, o projeto é esse, vamos trabalhar com o desenvolvimento humano, através da educação. Queria montar um mastermind exclusivo para ajudar essa galera, porque realmente eu acredito nisso, participei de um grupo de estudo que usava o mastermind como referência. Só que todo mundo, quando chegava, ficava um tempo e eles não se encaixavam e acabavam saindo, né? Iam saindo, e aquilo vai dando um desânimo, e aquilo vai dando um desânimo, até que, repentinamente, fui convidado para um clube de oratória este ano, então já estava passando já 1 ano e meio da minha vontade inicial, quando eu estou lá no clube de oratória, me convidam para ir lá no palco, falam assim, cara, conta aí, o que é o seu projeto? Conta o que é o seu projeto de vida, o que você está fazendo agora? E quando eu comecei a falar com um brilho nos olhos, porque isso realmente enche meu coração, a Lu, né, no finalzinho lá, falou, vem cá, vamos trocar uma ideia, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. O negócio do Mastermind, esse clube de oratória funciona basicamente como um Mastermind também, né? Só que focado em oratória. O que eu tinha planejado para o projeto, estava faltando uma parte, uma única parte. Tinha várias partes montadas e estava faltando uma na minha cabeça. A Lu caiu como uma luva exatamente nessa parte que estava faltando. Eu não sei se a Lu se recorda disso, mas eu liguei para ela 3 vezes, em 3 momentos diferentes depois, né? Que a gente fez uma reunião uns 2 dias depois em alguns outros dias. Eu perguntei, Lu, tá certeza, é verdade mesmo que você quer continuar? Porque eu tenho passado 1 ano e meio das pessoas falando que vão participar disso e correm. Elas não conseguem ficar, elas não conseguem se auxiliar, né? Ela não se deixa permitir a conexão entre as pessoas, né? E a conexão que apareceu com a Lu agora foi uma coisa muito intensa, tanto que essa egrégora começou a ficar tão forte que quando a gente comenta para alguém, as pessoas já querem participar sem saber se elas vão realmente
aplicar as atividades dela, né? Então hoje nós estamos com 10 pessoas, aumentamos muito o ramo de atividade desse projeto para agregar todo mundo e fazer todo mundo acontecer. Realmente é muito importante essa egrégora do Mastermind. Lu, o que você acha daquele momento que eu e você conversamos ali, né? Houve um fortalecimento dessa ideia muito forte, né? Eu vejo isso muito claro, né? Tanto todo mundo que veio depois. O que você acha disso na aplicação para os alunos, por exemplo? Para as pessoas que nós queremos atender? Então, como a gente estava dizendo, né? Se o Mastermind, esse nome Mastermind, ele vem do Napoleão Hill. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas ele põe esse nome na formação de egrégora. Por isso que eu dei para você um nome correspondente em português, né? Porque Mastermind seria uma mente máxima, né, poderosa, que é justamente a união desses pensamentos. O que acontece é o seguinte, como eu disse, quando o Luiz Fernando falou montar uma ONG para o desenvolvimento de pessoa, para ajudar jovens, especificamente, não é? A base do raciocínio dele foi fazer assim, foi falar do desenvolvimento dos jovens, mas em especial dos jovens de famílias carentes, não é? Para entenderem o seguinte, que eles podem ter uma vida melhor do que aquela que eles estão tendo agora. Não porque é preciso ter uma ambição maravilhosa, uma ambição desmedida, não é esse o caso, mas uma ambição por uma vida melhor. Aliás, qualquer um de nós pode ter essa ambição. Mas pensando naquele que tem a vida precária, por quê? Os jovens que vêm de famílias muito humildes, eles entendem o seguinte, que ou eles nasceram para ser aquilo mesmo, ou então eles só vão conseguir algo melhor à força. A gente sabe que, infelizmente, para a maioria é assim. Sim. Não é? Que é aquela base que a gente tem do chamado determinismo. Não, eu nasci, ou então da síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, certo? E acontece que essa não é uma verdade. Todos nós temos um potencial muito forte de melhorar a nossa vida, não é? Desde que a gente coloque isso como projeto de vida. E acontece o seguinte, nós estamos em 2020 e em 2019 eu criei um treinamento de liderança para professores e criei também um projeto a ser desenvolvido com jovens carentes. Olha que interessante. Também criei um projeto voltado para crianças, para jovens, não é, de famílias carentes também, humildes, para que eles pudessem criar um projeto de vida e vislumbrar uma vida melhor do que aquela que eles tinham, né? Então, não é porque a pessoa tem que odiar a vida em que ela está, não, mas é como eu digo, todo mundo pode criar um projeto para si mesmo daquilo que sonha ser. Por isso que a gente escuta muito hoje as pessoas dizendo assim, sejam guiados pelos seus sonhos, não deixe de sonhar. E não é porque o sonho é impossível, é porque o sonho faz você criar o pensamento que vai trazer para você aquilo que você quer ou muito perto daquilo que você deseja. Não necessariamente no tempo que você pode criar, mas com certeza a vida vai trazer para você aquilo que você espera para você. Então é preciso esperar sempre o melhor para que alguma coisa parecida ou aquele melhor total aconteça. E nós todos temos essa capacidade de melhorar de vida desde que nós coloquemos isso como alvo. Então eu criei na verdade não é treinamento, tá, gente? Eu chamo mesmo de projeto de vida, que a pessoa tem, então, ela passa a ter um conhecimento de como ela cria um projeto de vida, transforma aquilo num foco a ser alcançado, e ela vai percorrer a vida atrás daquele foco, independentemente da situação atual em que ela está. Então, o que acontece? Eu fiz esse trabalho voluntário numa escola pública, aliás, em 2 escolas públicas, aqui perto da região onde eu moro. Trabalhei o ano inteiro como voluntária mesmo, levei outros professores, outras pessoas para trabalharem com os jovens. Então, a gente trabalhou o projeto de vida com eles, a gente trabalhou o coaching vocacional, que ajuda a pessoa a saber qual é a maior vocação dela, então no que ela pode se concentrar. Perceba que o coaching vocacional ajuda a pessoa a entender quem ela é, para onde ela tem que desejar, não é que tem, mas para onde ela pode desejar ir, aí vem o projeto de vida e dá os passos para ver. Então, como ela cria, como é que ela transforma aquele objetivo, sonho, em realidade, não é feito de pouquinho por pouquinho, porque ninguém chega ao objetivo em um dia, seja ele qual for.
Posso fazer um comentário aqui, Lu? Pode. Você comentou no começo desse período que nós estamos passando agora, né? Estamos sendo bombardeados com um monte de informação já pronta, né? De acordo com cada origem, né? Informação boa, informação ruim, mas as informações já vêm prontas. Então você já imagina o que vai acontecer lá na frente, né? Daqui a 2, 3 meses, com quarentena, sem quarentena, com hospital, sem hospital. Então Sim. Aquilo já vai batendo. Você começa a atrair aquela informação, você atrai pessoas também com o mesmo pensamento, porque um pensamento mais fácil de fazer seria o pensamento ruim. Quando você pensa no seu pensamento, no seu futuro, você pensa assim, eu quero comprar então uma casa daqui X anos, você fala, mas comprar uma casa é muito difícil para mim. É porque você está pensando no final, mas não está pensando nos passos que você precisa fazer para chegar lá. Quando você pensa no lado da informação ruim, essa informação vem pronta para você. Então já tem lá um repórter que, pela origem dele, pela forma como que ele foi pedido para ser trabalhado, né, naquela informação, Sim. já vem prontinho para você da pior forma possível. E aquilo vai guardar, a mente começa a guardar. E por que é difícil colocar essa informação para fora daquilo que nós queremos, né? Porque quando a gente olha para frente e fala, eu quero tal emprego, eu quero ter tanto de dinheiro, eu quero ter saúde, você tem que pensar no passo a passo que você precisa fazer para estar lá, né? Então não adianta você falar que você quer ser uma pessoa fit, se só come comida que não é fit, né? Comida ou não faz exercício nenhum, né? Ou não fazer exercício nenhum, exatamente. Não adianta você querer falar que quer guardar dinheiro para uma viagem no final de ano, se também você só gasta muito dinheiro com balada, com qualquer outra coisa, que nem necessariamente você realmente precisa. Pode ser que aquilo você gastou totalmente por impulso. Exato. Então, a ideia, se a gente conseguisse colocar, né, juntar um grupo de pessoas que coloquem os passos passo a passo de tudo aquilo que você precisa fazer, essa egrégora, ela vai sair daquela egrégora ruim, de tanta informação pesada que a gente está vendo na TV hoje, por uma egrégora positiva, com foco naquilo que realmente cada um quer. E não precisa todas as pessoas terem o mesmo objetivo. As pessoas precisam ter objetivos e os objetivos vão acabar se completando, porque eu apoio outra pessoa vai me apoiar e assim vai formar essa egrégora positiva é que leva. Isso. Exatamente. Então, aí respondendo a pergunta do Luiz inicial, só para fechar, perfeito. Quando eu montei esse projeto, eu montei esse passo a passo que ele está falando. Então não adianta eu pensar quem eu sou, então assim eu vou ser. Né? Por isso que eu falei da Gabriela, da síndrome da Gabriela. Não ser assim, você sempre assim. Não, a gente pode sonhar e criar o passo a passo. Então esse projeto era para isso. Então veja, eu já tinha sido voluntária um ano inteiro em escolas, trabalhando com jovens e ao mesmo tempo trabalhando os professores para saber lidar com isso também. Porque professor, ele é líder, mas líder não é porque ele manda no adolescente, mas porque ele inspira esse jovem. Então, pensando no líder que inspira, naquele que ajuda o jovem a entender que ele realmente pode, junto com o projeto, para ele entender que se ele pensar de pouquinho em pouquinho, como disse o Luiz Fernando, não pensando lá no fim, mas pensando aqui, o que eu posso fazer, né, de pouquinho, passo a passo para chegar lá, então eles tinham tudo para alcançar. E quando o Luiz Fernando apresentou o projeto dele, cujo nome era Mastermind, não é? E o objetivo era exatamente o mesmo que o meu, eu falei, gente, eu preciso trabalhar nessa ONG. Aí quando eu fui falar com ele, eu fiquei muito surpresa, porque até no começo eu não tinha entendido, sabe? Mas eu tinha entendido que ele já tinha montado a ONG, que ele já tinha formalizado, e isso não havia acontecido ainda. Era um ideal dele, era um sonho. Então é aí que a gente fala do Mastermind acontecer. Então o Mastermind que você pensou aconteceu de forma concreta, porque a gente se encontrou. É o fato de ele ter ficado focado nisso. Mesmo que as primeiras pessoas que chegaram, como ele disse, acabaram desistindo da causa, não é? Porque ele ficou concentrado no que ele queria, acredito eu, e eu concentrada naquilo que eu queria, é que a gente se encontrou, porque nada nesse mundo é por acaso. É por acaso. Não Exatamente. é? Então Exatamente. é isso que eu digo. É isso que nós estamos falando desde aqui do começo. A gente veio falar do Mastermind para mostrar que funciona. E a gente veio aqui para mostrar que nós somos o exemplo disso. Como nós mantivemos a nossa visão determinada naquilo que a gente quer, hoje, né, nós temos uma coautoria de uma ONG. Por quê? Porque o que ele queria era o que eu queria. Era só o meio que ainda estava um pouco diferente. Ainda que eu já tivesse feito um trabalho voluntário. Percebe? Então, no final das contas, a gente uniu forças. E aí nós estamos aí convidando amigos que, quando ouvem qual é o objetivo da ONG, querem participar,
querem participar. Ah, não sei como é que eu vou participar, só quero participar. Quero participar. Só quero participar. Então, veja que essa questão de você montar uma egrégora e manter o seu foco naquilo que você deseja. Então, se eu não deu certo por aqui, eu posso ir por aqui, não é? Mas se eu fizer isso hoje, eu dou mais um passo. E agora, vou pedir para o Luiz contar para vocês uma coisa muito importante. O que ele está fazendo em nome da ONG, não é? Para os agentes da saúde. É uma coisa muito legal. Conta lá. Pode contar. Então, nós paramos as nossas atividades, né? Porque, por causa da quarentena, estamos todos em casa. E eu fiquei pensando aqui no que eu poderia fazer para auxiliar esse pessoal que está de frente, né? Eu tô aqui sentadinho, bonitinho, no calorzinho do meu quarto, mas essa galera que está lá na frente passando o perrengue. Então eu peguei um desenho de uma ONG na Espanha, que eles fizeram um protetor facial de plástico de PVC, e eu comecei a desenhar aqui também, né? Através daquele desenho, comecei a fazer algumas alterações e comecei a produzir esses equipamentos de forma individual. Então eu fazia um por vez e comecei a pedir recursos para comprar mais material, né, que é o PVC semissintético. Desculpa, o PVC semirrígido. E comecei a fazer uma por uma começaram a entrar encomendas, entrou encomenda do hospital em São Caetano, entrou encomenda do SAMU em São Paulo, e estou lá fazendo, até que, a tanta vontade de fazer as coisas acontecerem, encontrei um empresário aqui na região, que ele tem uma gráfica, e ele sugeriu que eu fizesse o corte na máquina dele lá, e ele ia fazer aquilo de graça. E a partir dele eu consegui mais duas pessoas, dois empresários, que também cederam seus maquinários para a gente produzir esses protetores faciais em larga escala. Então o que eu fazia aqui, 80 por dia, trabalhando 9 horas por dia, eu vou conseguir agora fazer milhares por semana, né? Porque um empresário deu um estilo de uma faca lá, outro vai dar prensa, eu vou chegar só apenas com o material, vai lá, corta tudo de uma vez e eu vou ter inúmeras peças para entregar para as equipes de saúde que estão atendendo aí os doentes de Covid. Veja, eu estava com um foco, né, quando eu conheci a Lu, em cima do projeto. Eu mudei um pouquinho o foco porque a gente não podia mais seguir com o projeto. As pessoas que têm interesse, que também têm aquilo, elas vão aparecendo. Nada é por acaso. Você tem que avaliar aquela pessoa, por que ela entrou na sua vida, você pode ter certeza, ela vai ter entrado por um motivo totalmente especial, e que se você abraçar esse motivo, muita coisa boa pode acontecer. Exatamente. E aí, pedi para ele comentar isso, exatamente em cima daquilo. Nós estamos vivendo agora um momento, falando do nosso projeto, que é a nossa egrégora, não é? Lu cortou. Que mostra o seguinte, que se a gente mantiver o foco naquilo que a gente quer, acontece. E veio a pandemia e travou todo o nosso projeto, não é? Parou de acontecer. Por quê? Porque o nosso trabalho é com o outro. O nosso trabalho é com a comunidade carente. Como que a gente vai trabalhar com a comunidade carente se a gente não pode ficar em aglomeração de pessoas agora? Então, veja, não deu certo por enquanto, mas a ONG não perdeu a voz dela. Então, veja, ele achou um outro caminho de fazer com que a ONG perpetuasse e continuasse no trabalho, enquanto o Estatuto Social dela está sendo formado. Olha que coisa chique, não é? Então, veja que a gente veio aqui para mostrar justamente isso, que se a gente cria um caminho a ser percorrido com um determinado objetivo, é só a gente manter o foco naquilo que a gente quer que acontece. Não está dando certo por um caminho, pelo plano A, como a gente fala. Então, a gente tem que seguir o plano B. Quem nunca ouviu isso? Se não deu certo o plano A, a gente vai para o plano B. Quando o plano B se esgotar, a gente cria o plano C. Então, o que a gente tem que pensar agora, que a nossa oportunidade é de deixar tudo agora, não é, documentado, organizado, criar trabalhos paralelos, não é, que a ONG pode ajudar na melhoria das pessoas, de alguma maneira, e o que a gente puder fazer, a gente vai criar, não é? Então, logo a gente vai ter o nosso site também, né, Luiz? Aí você que está nos assistindo fica convidado a participar do projeto Cartão de Embarque, certo? Mas o que a gente realmente quer falar hoje é como é que a gente, então, alcance uma melhoria, né, uma melhoria de vida ou uma melhoria emocional
Às vezes o objetivo não é melhorar a sua vida, não, eu quero melhorar, minha vida está feliz, só que o meu emocional está desequilibrado. Como que eu posso estar emocionalmente desequilibrado se minha vida está ótima? Isso acontece, certo? Isso pode acontecer. Certo. Então, Sim. veja, você pode buscar uma melhoria de vida, você pode buscar uma melhoria emocional, não importa. Se a gente hoje está vivendo uma situação negativa, transforma esse momento numa oportunidade, num momento positivo. Sempre existe a oportunidade, é você que não está enxergando. É a gente que às vezes, na verdade não é só você, eu quero dizer, as pessoas não enxergam, a gente acaba não enxergando a oportunidade porque a nossa forma de ver do ser humano é muito voltada para o lado negativo. E aí é o que eu falei. Veja que a gente tinha que trabalhar, então, a gente se encontrou com o objetivo comum, deu certo, a parceria está dando certo até aqui, né? Aí veio a pandemia e travou tudo, mas vamos lá, o que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Então, por enquanto a gente está trabalhando na nossa organização, ele criou um outro projeto para trabalhar com os agentes de saúde, então nós estamos aqui em continuidade, né, a trabalhar o quê? Para as outras pessoas. Tanto é que a gente está aqui também, não é? Porque Sim. naquilo que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Então, logo, a gente vai ter também os outros projetos para a gente poder trabalhar em conjunto, não é, com as outras pessoas que entraram para a ONG. Então, veja bem, se é para trabalhar com jovem carente, trabalhar com projeto de vida, com treinamento de liderança, para que mais pessoas, né? Porque o Luiz, nesse mesmo projeto, colocou, não é, um curso de idiomas para os jovens, olha só, gratuito, não é? A gente colocou também ali uma psicóloga, um psicólogo que desse assessoria e suporte para os jovens que entrassem no projeto e sentissem dificuldade de continuar, e a gente achou um psicólogo. Enfim, a gente vai ter todo um aparato profissional, porque se a gente mantém o foco, a gente atrai para o nosso trabalho, para o nosso objetivo, pessoas que tenham afinidade com esse projeto, com essa ideia, com esse sonho que você tem. Portanto, se você se manteve até aqui, pensando de forma negativa, e todo o tempo ouvindo sobre a pandemia e foca nessa doença, o que você pode fazer é atrair pessoas que tenham essa mesma linha de pensamento e você pode atrair, não é, a presença dessa doença na sua vida. Então, muda seu foco e se una a pessoas que pensem da mesma forma, certo, Luiz? Vamos dar o recado final, que o nosso tempo está acabando, a gente tem mais 2 minutos. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui, que é extremamente importante para quem estiver pensando em montar a sua própria egrégora. Você pode montar ela aonde você quiser, com as pessoas que você quiser. Elas precisam apenas ter sempre os mesmos objetivos positivos, nada de pensamentos negativos. Mas uma coisa importante, quando a gente menciona o plano A e o plano B, as pessoas dessa egrégora vão te auxiliar para entender se aquele plano que você planejou, se aquele caminho que você fez, tem sentido ou não. Porque você pode estar tão vidrado num caminho que não tem saída, que você não está vendo aquilo. E as pessoas ao seu lado vão te ajudar a você quebrar aquela visão e montar um caminho certeiro até sobre os seus objetivos. É isso. É isso aí. Porque quando a gente se une a pessoas que têm o mesmo foco que a gente, vibra para o positivo, pensa no positivo e cria as oportunidades, vê as oportunidades onde elas parecem não existir, aí vocês vão ver que tudo muda na sua vida, tudo muda na nossa vida. Certo? Gente, Sim. foi um prazer estar aqui com vocês, não é? Próxima quarta-feira, 20h30, horário de Brasília, certo? Que a gente segue o horário de Brasília aqui, estaremos de novo no ar para mais uma palestra, não é, com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ajudado bastante e que você crie agora a sua egrégora, o seu mastermind. Certo, Luiz? Pode se despedir Certo, também. corretíssimo. Valeu, pessoal, muito obrigado. Quem tiver interesse, siga lá Projeto Cartão de Embarque no Facebook e no Instagram. Entre em contato com a gente auxilia a criação dessa egrégora e vocês vão ver como isso é bom. É isso aí, gente. Um Até abraço, até a próxima. Até.